Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um Giramundo na quarentena e mais um Giramundo especial aí desses de comemoração de um ano do programa. Hoje a gente tem aqui com a gente uma pessoa que fazia muito tempo que eu estava querendo convidar, grande amiga, companheira Cássia Bechara. Cássia, bem-vinda ao nosso programa aqui, às terças-feiras no Nocaute. Obrigada, Aline, é um prazer. Obrigada pelo convite. Fazia tempo mesmo que a gente queria fazer essa prosa, né? Fazia. A Cássia, para quem não conhece, a Cássia está sempre aí, cada dia mais na mídia, mas a Cássia é a coordenadora do Coletivo de Relações Internacionais do MST, que é eu vou falar isso e eu sei que vai estar errado, mas eu vou chamar de setores. É um dos setores do MST, dentre as várias frentes que o movimento atua, tem também a parte internacional, né, Cássia? Eu sei que não é setor, você me ensinou. Não, mas é isso mesmo. Na verdade, o movimento se organiza por coletivos e setores, né? São as nossas frentes de trabalho, né? E uma delas é o Coletivo de Relações Internacionais, do qual eu e vários outros companheiros e companheiras fazemos parte no movimento. Agora, Cássia, uma coisa que a gente vem falando bastante aqui no programa, especialmente quando a gente vai comentar a atuação de Cuba no mundo, a gente sabe que agora existe uma campanha para que os médicos cubanos ganhem o Nobel da Paz pela atuação internacional no combate ao coronavírus. Brigadas foram enviadas para a Itália, etc., diversos países, né? E essa é só uma ação mais recente daquilo que Cuba chama do internacionalismo solidário deles, né? Conta pra gente, o que é esse bichinho? Então, Aline, é isso mesmo. Para nós, assim, eu acho que a melhor definição do internacionalismo solidário realmente vem de Cuba, né? E é aquilo que Che dizia, né? A nossa capacidade de sentir indignação contra qualquer opressão, contra qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Essa capacidade de sentirmos para além de nós mesmos, para além do que conhecemos, para além do que vivenciamos no cotidiano, é a gente poder sentir com todo o nosso coração quando qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo é oprimido ou é oprimida. Eu acho que essa é uma das melhores definições do que é o internacionalismo solidário, né? E ainda com culpa, o que Fidel sempre falou, é uma dívida com a humanidade, né? O ser humano tem dívidas com o próprio ser humano, né? Então, o internacionalismo é isso, né? É saldar a nossa dívida com a humanidade. Então, acho que isso talvez as melhores definições mesmo que nós temos de internacionalismo vêm do exemplo cubano. Inclusive, falando de Cuba, os nossos amigos da expressão popular mandaram aqui os livros que você disse para a gente trazer de indicação de leitura. Olha, gente, inclusive hoje eles estão com uma promoção, 20% de desconto no kit Che Guevara, que vem esse livro aqui, que é bem bacana, Fidel e a Revolução, né, Cássia, que estava nas suas indicações, e esse aqui também, do Michel Louvi, O Pensamento de Che Guevara. Che Guevara foi um dos primeiros exemplos de prática internacionalista solidária, né, Cássia? Exatamente. Recomendo muito a leitura dos dois, viu? Fazendo nossa propaganda, inclusive dos nossos companheiros e companheiras que contribuíram na organização do livro do Fidel. Mas é isso, né? São, para além de pensadores mesmo, né? Que conceitualizaram o que é o internacionalismo para nós, da classe trabalhadora, foram os que mais praticaram, do ponto de vista da história da Revolução Cubana, né? Desde o início. Então, segue sendo mesmo o nosso exemplo de internacionalismo dos povos e para com os povos, né? É um pouco isso que a gente estava conversando, né? Ainda mais agora, nesse momento de pandemia, a gente assiste o Jornal da Globo e aparece aqueles lá, né? Solidariedade empresarial. Esquece, não é isso que nós estamos falando, né? Por mais ações assistencialistas que as empresas possam fazer, o amor das empresas é ao lucro e aos negócios, né? O nosso internacionalismo é a nossa demonstração de amor à humanidade, né?
E ele só pode ser praticado dessa forma de povos para povos, né? Acho que esse é o grande também lição que a gente aprende de Cuba, né? De mesmo no momento de grande dificuldade, né? Cuba, mesmo durante os anos mais difíceis ali do período especial, nunca deixou de praticar esse internacionalismo solidário. Exatamente. E o que eu acho, assim, o que é muito bonito, né? É que é o apoio que o povo cubano, no seu conjunto, dá a essas ações, né? Então, se a gente for pensar, uma ilha de 11 milhões de habitantes, praticamente metade da população da Grande São Paulo, né? Bloqueada economicamente, quer dizer, com um povo que passa por dificuldades econômicas, sim, por conta do bloqueio, e que cada brigada internacionalista de médico que sai de Cuba para ir ajudar a combater a pandemia em outros países é aplaudida nas ruas de Havana, né? Exato. Eles poderiam dizer, né, Aline, se fosse outro sentimento que move o internacionalismo cubano, falar, veja, esses médicos são formados pelo nosso governo, nós, né, financiamos a formação desses médicos, eles deveriam estar aqui tratando da gente. Não, né, eles se sentem orgulhosos de poder contribuir com os outros povos, né? Então é isso, né? É um internacionalismo que é o oposto do individualismo, o oposto do egoísmo, né? Bem isso, né? Não é dar o que nos sobra, é dar o que nós temos de melhor, né? E nesse sentido são as vidas desses médicos que eles estão colocando em risco para ajudar a combater a pandemia em países que às vezes nem apoiam Cuba. Então, assim, é um amor ao ser humano que é muito bonito, né? Assim, que é o nosso exemplo, é o que a gente quer praticar, é o novo homem, a nova mulher que nós queremos formar, que Tia tanto dizia, né? E isso traz para a próxima pergunta. E o MST dentro disso? Como funciona esse internacionalismo do MST, as relações internacionais do MST? Então, Aline, na verdade, o MST nasce internacionalista. Né? Isso a gente brinca, a gente fala que o internacionalismo faz parte do nosso DNA. Desde as primeiras ocupações que deram origem ao MST, nós recebemos muita solidariedade internacional. Né? Desde as primeiras repressões, recebemos muita solidariedade internacional. E nós não seríamos o que somos hoje se não fosse o internacionalismo. Né? Se nós formos olhar na prática, as nossas cooperativas não são o que elas são se não tivéssemos aprendido com Cuba. Né? A nossa Escola Nacional Florestan Fernandes não existiria se não fosse o internacionalismo e a solidariedade dos comitês de apoio no mundo inteiro que ajudaram a levantar fundos para a construção da escola. Nós não teríamos mais de 150 médicos e médicas que hoje estão aí também dando suas vidas para ajudar a combater a pandemia, que atendem ao conjunto da população brasileira, se não fosse a solidariedade de Venezuela e Cuba. Quando é que nós íamos formar médicos, trabalhadores rurais sem terra, né, se não fosse essa solidariedade? Então, nós somos fruto da solidariedade internacional, né? Então, a nossa prática internacionalista, ela nasce junto com a gente. E ela se manifesta de diversas formas, né? Desde os intercâmbios, de nós sempre estarmos com as nossas portas abertas, nossos assentamentos, nossos acampamentos, nossos centros de formação, eles são a casa da classe trabalhadora do mundo. Pode vir, gente, aonde vocês estejam, serão sempre muito bem-vindos e bem-vindas a qualquer espaço nosso, né? Mas também o estudo, a formação, né? Abrir os nossos cursos de formação e iniciamos isso, na verdade, com essa própria experiência com os camponeses e camponesas do mundo. Né? Quando nós iniciamos a nossa luta no Brasil, nós trouxemos, nós bebemos da fonte das lutas camponesas da América Latina, nós aprendemos muito com elas, né? Então, isso ajudou a gente a se formar e a ser o que somos. Eu acho, Aline, que dentre as várias práticas internacionalistas que nós temos, eu destacaria as brigadas, né? As brigadas internacionalistas, que é um pouco a nossa prática do exemplo cubano. Né? O que são as brigadas internacionalistas do MST? Não são nada mais, nada menos do que, de uma forma bem pequena,
reproduzir o que Cuba faz quando manda, por exemplo, as brigadas médicas para outros países, né? Nós mandarmos nossos militantes, nossas militantes, para irem oferecer, né, se oferecer a serviço das lutas de outros povos em outros países. Então, isso para nós, assim, talvez seja o exemplo mais bonito e mais radical da solidariedade internacionalista, porque não é fácil, né? Você deixar sua família, você deixar seu lote que você lutou tanto para conquistar, você deixar seus companheiros, suas companheiras, deixar sua língua, seu idioma, sua cultura, para ir para um outro país, se doar realmente, né? Se oferecer para contribuir na luta de outros povos, como se essa luta fosse sua. Né? Não é ajudar, não é da assistência, da assessoria, nos colocarmos como mais um deles, uma delas. Né? Então, essa experiência das brigadas internacionalistas para nós, eu diria que é um dos principais exemplos do princípio internacionalista do MST. As brigadas, quando morei na Venezuela, eu tive a oportunidade, né, de ficar ali muito próxima da brigada do MST, que está na Venezuela, mas quais outros países, e que fazem um trabalho incrível, né, assim, uma coisa muito interessante de você realmente ir aonde o povo está, inclusive em muitos lugares que o próprio Estado ainda não conseguiu organizar, né, a gente sabe que o processo venezuelano é um longo processo, é um amplo processo, e ainda existem partes que estão se estruturando, as comunidades e tudo mais. Aonde mais tem brigada do MST no mundo, além da Venezuela? Olha, Aline, tentar lembrar de cabeça para não olhar na minha cola. Mas eu me lembro, assim, nós já tivemos brigada aqui nas Américas, né? Já tivemos brigada em El Salvador, na Guatemala, no Peru, na Bolívia, tivemos brigada no Timor-Leste, na China, em Moçambique, na África do Sul, né? Em todos esses países já tiveram militantes do MST atuando. Hoje, nós temos brigadas na Venezuela, né? Mantemos a nossa brigada na Venezuela, no Haiti e na Zâmbia, né? Na África. E é um pouco isso que você fala, né? As brigadas, nós não vamos lá fazer o que nós achamos importante ou o que nós queremos. Nós vamos fazer o que os povos de lá consideram importante e querem que a gente contribua. Então, na Venezuela, por exemplo, a gente sabe que no processo revolucionário, uma das demandas muito grandes é a produção de alimentos, né? É construir esse autossustento do ponto de vista da alimentação, né? Essa é uma demanda muito grande da Venezuela, também em especial pelo bloqueio que sofrem. Enfim, é super importante que a gente possa contribuir que o povo venezuelano produza seu próprio alimento e não dependa de exportação. Então, esse é o principal trabalho da nossa brigada lá, né? Atuar por dentro das comunas, mas contribuindo no que a gente sabe fazer, né? Que é produzir alimentos saudáveis, produzir sementes, e contribuir nesse processo junto ao povo venezuelano. A mesma coisa no Haiti. No Haiti também a gente tem focado muito no tema. A gente entrou no Haiti ainda antes do terremoto, né? A gente já tinha um grupo lá no Haiti. Sempre entendemos que o Haiti, por ser... e aí, retomando o Fidel mais uma vez, né? A gente tem uma dívida histórica com o povo haitiano. A primeira revolução do continente, a Revolução Negra, né? A revolução que foi muito internacionalista, né? Apoiou, inclusive financeiramente, Bolívar, né? Nas lutas por libertação na América Latina. Então, nós temos essa dívida histórica com o povo haitiano. Então, já tínhamos um grupo lá. E logo depois do terremoto, então, o terremoto destruiu toda a que já era precária sistema produtivo do Haiti. E aí reforçamos a brigada, logo depois do terremoto, chegamos a ter 50 companheiros e companheiras atuando desde construção de cisterna até reconstrução de casa, bom, o que era necessário no momento. Hoje a gente tem focado muito no tema da reconstrução da soberania alimentar
haitiana, junto às organizações da Via Campesina haitianas, e no campo da formação política, né? Então, estamos contribuindo ali na construção da escola de formação política do Haiti, enfim. Que isso apoia muito a questão da organização popular em um país que a gente sabe que tem um Estado não só ausente, como absolutamente fragilizado, né? Tantos anos de golpes e intervenções, e essa dívida histórica mesmo, né? Que a França se recusa a perdoar a dívida, né? O impacto, eu imagino que nessas comunidades seja muito importante, imagino não, eu tive a oportunidade de ver o impacto na Venezuela, mas, Cássia, e o outro lado? E o impacto dessas brigadas aqui, quando eles voltam, né? Esses brigadistas voltam para suas comunidades. Como o movimento tem uma forma de socializar isso? Como a gente divide esse conhecimento? Voltam outras pessoas. Ninguém que passa por uma experiência dessa volta a mesma, né? E voltam pessoas, militantes, dirigentes muito melhores, né? A prática do internacionalismo nos torna pessoas melhores, né? Ela não é fácil, mas ela nos torna pessoas muito melhores. E como movimento a gente tem essa dinâmica, como você disse logo no início, né? Dos setores, dos coletivos, dos núcleos de família. O movimento é uma organização em que o nível de participação da nossa militância, da nossa base social na vida cotidiana do movimento é muito grande. Então, esses companheiros e companheiras, quando voltam, independente da tarefa que assumam, eles voltam com uma outra forma, inclusive, de entender a nossa luta aqui. Né? E isso nos ajuda muito a irmos crescendo mais e mais como movimento, a irmos cada vez mais interiorizando na nossa base, na nossa militância, esse princípio do internacionalismo, né? A gente fala muito que, por mais que a gente fale, a gente vai contribuir com a luta de outros povos, a gente acaba aprendendo muito mais com eles do que o que a gente pode dar, né? O que a gente aprende com os povos com os quais a gente atua é muito bonito. E acho que também queria destacar aqui a experiência da Brigada da Palestina, que apesar de não ser uma brigada permanente, porque as condições do país não permitem, mas essa experiência da nossa militância, a cada 2 anos, ir lá participar da colheita da azeitona, né? Trabalhar junto com eles e, ao mesmo tempo, de algumas formas, ser o escudo humano para minimizar um pouco, né, os ataques dos colonos israelenses aos agricultores palestinos, que se dá muito na colheita da azeitona, é uma experiência que vale anos e anos e anos de militância e de luta nacional. O MST também tem muitas, talvez, eu não sei se são brigadas permanentes, mas muitas experiências na África, não tem? Nós temos uma brigada permanente na África, que hoje está baseada na Zâmbia, né? A nossa brigada na Ásia, na África, ela rodou um pouco. Ela começou em Moçambique, de lá nós ficamos 2 anos na África do Sul, e agora já estamos há 3 anos baseado na Zâmbia, né? E lá também tem um trabalho muito bonito no campo da alfabetização, né? A gente está construindo, junto com as comunidades da Zâmbia, organizadas pelo Partido Socialista, a alfabetização a partir do sim eu posso, do método sim eu posso, né? Então, é a alfabetização com organização popular, né? Num país que é isso que você falou, em especial na zona rural, também é um estado super ausente, o nível de alfabetismo altíssimo, então tem sido um trabalho muito bonito, e sempre também no campo da produção e do trabalho cooperado. Então hoje a gente está, apesar de que a gente tem o que a gente chama das brigadas emergenciais, então ano passado, por conta do furacão de Moçambique, fomos para Moçambique, uma brigada de médicos, agentes de saúde, também no campo da produção, construir escola, enfim. Então, são as brigadas que a gente chama de emergenciais, né? Que não são permanentes, mas vão fazer trabalho solidário pelo tempo necessário naquele determinado país.
Isso me leva a uma das perguntas. Ontem, quando eu fiz o anúncio de que você estaria hoje no programa, eu pedi para o pessoal enviar algumas perguntas para a gente, o que, que eles tinham de curiosidade, o que eles queriam saber. Uma pergunta que acabou aparecendo com bastante recorrência, a gente já conversou, já deu uma pista da resposta, mas uma pergunta que veio com bastante recorrência, por isso eu queria fazer ela especificamente, era por que ir para outros lugares quando a gente está com tanta dificuldade aqui? Mesmo dentro do movimento, nas comunidades onde o movimento está inserido, por que ir para fora e não ficar aqui, e não focar nas nossas dificuldades? É a mesma pergunta que a gente pode fazer para os cubanos, né? Por que mandar médicos para tão longe se tem tantas dificuldades no seu próprio país? E a resposta é essa, que a solidariedade internacional da qual nós tratamos, ela se trata de dar o que nós temos de melhor, não é o que nos sobra, é o que nos vai nos fazer falta. Esses militantes, essas militantes que vão para as brigadas internacionalistas, realmente fazem muita falta para o movimento. Fazem falta nos seus assentamentos, nos seus acampamentos, fazem falta nas tarefas nacionais, mas é exatamente porque elas fazem falta para nós que nós sabemos que elas vão ser tão importantes lá. Então, exatamente esse é o sentimento que às vezes é tão difícil. Como a gente é formado numa sociedade onde os contravalores do individualismo, do egoísmo são muito fortes, né? A gente não está livre deles, ninguém está. Então, a primeira pergunta que nos vem à cabeça é essa: por que não cuidar de nós, né? Já que temos tanto problema aqui? E a resposta é: por que nós somos mais importantes do que os zambianos? Uhum. Né? Por que a nossa fome é mais dura que a dos haitianos? Não é. Então, por que não? Continuamos aqui, todos os nossos maiores esforços estão aqui, mas se a gente pode e nós devemos também contribuir com a opressão, a exploração e as dificuldades de todos os outros povos, porque nós somos a humanidade, somos os mesmos e as mesmas. E a mesma luta, né? Que esse também é um princípio importante do internacionalismo, esse que Fidel, Che falavam muito, né? Agora, Cássia, uma outra pergunta é menos ligada com o tema internacional, mas eu achei ela muito interessante porque é uma curiosidade sobre as diversas fases do movimento, como o movimento foi se alterando ao longo do tempo e de acordo com a nossa conjuntura, né? O que acontece no Brasil, a conjuntura política, os eixos de luta, né? E como o movimento foi se adaptando a isso. Essa pergunta veio do José Márcio Gomes dos Santos Cunha, e ele fala assim: Aline, com a mudança do campo com o agronegócio a partir do fim dos anos 90 e as alterações no mundo do trabalho, o MST deu, ao que parece, uma mudança em sua estratégia, dando ênfase na agroecologia. Sendo assim, a reforma agrária em si me parece secundado nesse momento histórico. Pergunta: como o MST encara esse processo? A reforma agrária e o combate ao latifúndio, como estão situados nas lutas atuais do MST? Eu achei muito interessante porque dá pra gente, é enorme, né? Dá pra gente fazer um programa inteiro só discutindo isso, mas pra gente conseguir situar o movimento nesse momento histórico e esse giro histórico do movimento, né? Bom, acho que eu vou começar pelo meio da pergunta dele. Tá. Não é possível fazer agroecologia sem reforma agrária. As duas coisas não são... muito pelo contrário, elas andam juntas. Como é que você faz agroecologia sem terra? Né? A gente brinca sempre, né? É que nem a feijoada. Você pode botar o pé do feijão, do porco, a orelha do porco, ou você pode botar paio ou não botar paio. Agora o feijão não pode faltar, senão na feijoada. É a mesma coisa para nós, né? A agroecologia, a educação, tudo isso é importante para a nossa feijoada. Agora, o feijão que é a terra é fundamental. Sem a terra, a gente não faz nada disso, nem a agroecologia. Agora, ele está muito correto, que realmente a mudança
do capital no campo, claro, nos obrigou a uma mudança tática, né? Que é o que nós chamamos que foi essa mudança da reforma, da luta por uma reforma agrária clássica, né? Que nós tínhamos no início do movimento, que era a luta pela divisão da terra e dos direitos de vida digna dos agricultores, para o que nós chamamos hoje da luta por uma reforma agrária popular. Por quê? A reforma agrária clássica ela só é possível para desenvolver o capital no campo. Né? Ela foi feita em vários países para desenvolver o capital no campo. O Brasil não precisou de uma reforma agrária clássica para desenvolver o capital no campo. O agronegócio está aí para provar. Então, teoricamente, a reforma agrária sai da agenda político-econômica do país. Ela não é necessária para desenvolver o capitalismo no Brasil. Uhum. Então, o que a gente defende é o que nós chamamos da reforma agrária popular, que ela é muito mais do que só a distribuição de terra. É isso. Nós precisamos de um outro modelo produtivo. Ele é o enfrentamento ao modelo produtivo do capital. Nós não podemos mais continuar tomando 5 litros de veneno por ano cada brasileiro. Nós não podemos mais estar envenenando nossos rios. Nosso planeta não suporta mais, o ser humano não suporta mais. Então, isso é uma necessidade do conjunto da sociedade que a gente traz num novo projeto de reforma agrária, que é um projeto para o conjunto da sociedade. Agora, a terra é essencial para ele. Ela não deixa... A luta pela terra, ela não se torna secundária, muito pelo contrário, ela se mantém como o principal elemento para poder desenvolver essa reforma agrária popular. Uma outra pergunta, já para a gente ir fechando, eu sei que você tem outro compromisso logo depois desse. Uma outra pergunta que apareceu bastante é a que a gente tem a preocupação de todo mundo com o movimento dentro de um governo Bolsonaro, né? Como tem sido essa relação, voltando aqui, continuando no gancho da parte interna, né? Essa é uma pergunta que apareceu muito também, de como o movimento está enfrentando, né, toda essa série de desafios, né, impostos por esse governo fascista. Olha, Aline, claro, o governo Bolsonaro, não só a figura dele, né, mas o governo Bolsonaro tem uma série de características que são muito específicas nesse nosso momento histórico. Mas o movimento já passou por muitos momentos de repressão violenta, né? E as nossas formas de resistência sempre foi a nossa organização, né, o nosso nível organizativo, a organização dos nossos assentamentos, dos nossos acampamentos, é uma das principais formas de resistência que nós temos. Agora, claro, se nós formos pensar que estamos no meio de uma pandemia e estamos com despejos e ataques aos nossos acampamentos do mesmo jeito, né? Com ameaça de prisão de militantes nossos do mesmo jeito. E que é um governo que tem características realmente de um enfrentamento ideológico muito forte. Mas a gente entende que é o que nós estamos chamando da tal da resistência ativa, né? Desde o início do governo era isso. E agora, vamos se enfiar debaixo da mesa e só focar na nossa organização interna, né? Não. Tanto que a primeira, acho que a primeira, e depois, por conta da pandemia, a única luta de enfrentamento direto ao governo federal foi feita pelas mulheres do MST no Encontro Nacional de Mulheres, quando nós fizemos a ocupação do... Estou com a canequinha que eu ganhei de algumas companheiras desse encontro lindo. Falei, vou pegar essa já em homenagem. Que fizemos a ocupação do Ministério da Agricultura, né? E o recado foi esse: nós não vamos nos enfiar debaixo da cama e vamos manter com todos os cuidados de segurança que a conjuntura nos exige, né? Mesmo antes da pandemia, né? De segurança física mesmo. Claro. Mas a nossa resistência ativa é manter-nos no enfrentamento, em especial a esse governo agora, a campanha Fora Bolsonaro, né? Vamos manter a luta, vamos manter com
as mobilizações nesse momento de pandemia no isolamento social, temos defendido o isolamento social, em especial da nossa base social, agora que a doença está chegando muito no interior, né? Uhum. Mas isso não quer dizer, como disse a Via Campesina, né? Em casa, mas não em silêncio. Exatamente. Já aqui, indo para a parte final, Cássia, essa é uma coisa que é interessante também, voltando aqui para o nosso tema, para o nosso ladinho das relações internacionais, as relações internacionais do movimento também fazem um papel de denúncia do que está acontecendo aqui no Brasil agora, né? Essas violações, esses ataques. Para quem são feitas essas denúncias? Qual é o impacto disso? Olha, Aline, a gente atua muito, em especial no campo da denúncia e da pressão internacional, vamos dizer assim, né? As antipolíticas, não dá nem dizer que é política, nesse governo, a gente atua muito com o que a gente chama dos comitês de amigos do MST, que funcionam em vários países do norte, vamos dizer assim, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, são grupos de companheiros e companheiras que apoiam o movimento e apoiam as lutas no Brasil, não só o movimento sem terra. Então, esses companheiros e companheiras são fundamentais nesse processo das denúncias internacionais, seja via os parlamentares desses países, via União Europeia. Agora, por exemplo, foi bom você ter citado que nós estamos finalizando um documento que vai ser entregue ao Parlamento Europeu, né, denunciando a política ambiental e agrária do governo Bolsonaro, né? Então, vai ser enviado ao Parlamento Europeu, que não tem incidência sobre o governo brasileiro, mas ele tem incidência sobre as suas próprias políticas. Então, inclusive, boicotes a produtos do agronegócio brasileiro. Nós atuamos ano passado com aquele supermercado da Suécia, logo na época dos desmatamentos, das grandes queimadas na Amazônia, que fez o boicote aos produtos do agronegócio brasileiro. Então, a gente atua muito nesse campo e, assim, aí eu quero reconhecer muito a contribuição, o apoio, a solidariedade internacional dos comitês de amigos e dos companheiros e companheiras que fazem isso por nós nos países do norte. Cássia, para ir aqui encerrando esse bate-papo ótimo, que a gente nunca quer acabar, né? Eu adoro quando tem convidados assim tão bacanas que trazem tanta coisa, tanta informação nova. Então a gente nunca quer acabar, mas eu sei que você tem compromisso aqui, o nosso tempo também está acabando. E além dessas duas indicações de leitura, que depois eu coloco lá no Instagram, nas redes sociais, para vocês verem certinho, onde mais o pessoal pode ler sobre o MST no mundo, as relações internacionais do MST? Então, Aline, nós estamos com uma dívida sobre esse tema, na verdade, né? Mas a gente está reformulando a nossa página na internet. Eu acho que daqui a umas 2 semanas a gente deve estar com a página nova e lá nós vamos ter uma sessão específica sobre internacionalismo. E aí vocês vão poder ter as notícias bem do dia a dia sobre nós e a nossa atuação internacional e os países e povos que estão em luta em outros países também. Que bacana. Cássia, muitíssimo obrigada. Espero que a gente repita mais vezes esse bate-papo. Obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada a todos por terem assistido a gente. E terça-feira eu tô de volta aqui no Giramundo com o Celso Amorim. Mandem suas perguntas para o Celso, para a gente comentar aí as principais notícias da semana. Um grande abraço. Cássia, um abração. Obrigada. Obrigada, Aline. Um abraço. Obrigada a todo mundo que nos assistiu.